gostaria hoje de tarde, a gente vai falar um pouquinho do contato e da carícia como expressão, né? Então, a carícia e o contato como linguagem expressiva, né? Então, que vai falar tanto da questão do afeto como do prazer, tá? Então, antes de tudo, é algo que a gente vai trabalhar em nível vivencial amanhã, né? Mas é contar para vocês, né? Partilhar com vocês, que talvez vocês não tenham, talvez nunca pensado a respeito das mãos de vocês, né? Da potência que é as mãos humanas, né? Então, uma das coisas que nos faz humano, né, são as nossas mãos. Então, as mãos humanas, elas têm um nível de motricidade que não é encontrado em outros seres vivos, né? Então, a nossa mão, né? As mãos, elas têm um nível de plasticidade, não no sentido de serem de plástico, né? Mas plasticidade num nível de possibilidades de movimento, que é algo fantástico, né? Então, se vocês experimentem tocar uma parte do corpo com a mão inteira, né? E vocês vão ver que a mão vai tomando o formato daquilo que é tocado, né? Isso por si é muito fantástico, né? Porque qualquer outra parte do corpo que a gente toque em qualquer coisa não se adapta aquilo que é tocado, né? Mas as mãos, sim, elas têm um nível de fluidez e de adaptabilidade que tudo que elas tocam inteiro, elas tomam o formato daquilo que elas tocam, né? Então, as mãos, elas têm uma aderência, né? Uma aderência bem importante, né? E daí existe uma linguagem nessa aderência. Mas antes da gente falar dessa linguagem, dessa aderência, né? Também outra coisa que é muito simbólica, a mão como símbolo, né? É a questão de que a nossa mão, ela é também, pela oposição, além da plasticidade de movimento que ela tem uma oposição, né? A oposição do polegar com os outros dedos. Isso faz com que a gente consiga, em relação aos dedos, a fazer um movimento de pinça. Então, esse movimento de pinça, esse movimento de agarrar, né? Ele é um movimento que não existe em outros seres vivos, né? Então, o que que acontece? Isso torna a nossa mão como uma ferramenta, é um instrumento, e aí, né? Isso faz com que a humanidade seja humanidade, né? Então, existem vários passos tecnológicos que foram humanizantes para a humanidade, né? Que nos fazem humanos. Mas se não fosse as mãos, a gente não teria essa possibilidade, né? Como espécie. Eu sei que tem pessoas que não têm as mãos. Eu não estou falando dessa, digamos, dessa coisa que é especial, que é diferente, né? Que acontece com algumas pessoas, assim como algumas pessoas não ouvem ou não enxergam, algumas pessoas não têm as mãos ou não têm uma mão, né? Mas, e não é por isso que elas não são humanas, né? Então, obviamente são humanas e elas vão buscar demonstrar o seu carinho e essa linguagem do toque de outras formas. Tem gente que desenvolve uma super habilidade até mesmo com os pés e conseguem, através dos pés, fazer quase as mesmas coisas que as mãos fazem, né? Mas, falando em nível de evolução da espécie, né? A gente vai ver as mãos como uma possibilidade de utilização de instrumentos, de fabricação de instrumentos, né? E que dão o passo tecnológico que a nossa espécie fez, né? Porque a gente fez uma extensão do nosso corpo através das tecnologias que a gente foi criando. E essas tecnologias, elas surgiram a partir das nossas mãos, né? Então, as mãos, elas são altamente significativas em nível simbólico para a humanidade. E, sendo as mãos, elas estão ligadas ao braço, e aos braços são as extensões do corpo, né? Que estão mais próximas do centro afetivo, do nosso coração, do nosso peito, né?
Então, isso também faz com que a gente possa perceber o que a gente faz com amor, a dedicação ao que a gente faz, né? Então, para aquela pessoa que amassa o pão, não é só amassar o pão, ela está colocando algo a mais naquele amassar pão, né? Que é o ser dela naquilo. Então, quando a gente coloca o nosso ser naquilo que a gente faz, especialmente nas tarefas que são mais manuais, né? Ou artísticas, então a gente vai ter essa ligação das mãos com o coração e com o fazer. Então, como eu coloquei, né, as mãos têm essa plasticidade, essa linguagem, né? E daí, nessa plasticidade, a gente vai ver que a gente tem uma das coisas que a gente tem que considerar muito, é a palma das mãos, né? Então, a palma das mãos, esse elemento central das mãos, eu encontro, assim, com esses anos de facilitação de biodança, eu percebo que as pessoas às vezes não têm noção, né, de como tocar o outro, né, e da importância da palma da mão no toque, né? Então, muitas vezes quando a gente pede para as pessoas se acariciarem, se tocarem, ou mesmo tocarem a si mesmas, né, elas tocam com a pontinha dos dedos, né? E o que significa, qual é a linguagem que a gente passa quando a gente toca só com a pontinha dos dedos? Experimentem passar só a pontinha dos dedos na pele de vocês, né? Então, é como que eu não me envolvo muito, né? E se a gente perceber, assim, por exemplo, na reação de uma criança, quando ela tem meio nojo ou medo de tocar algo, ela vai só com a pontinha dos dedos, né? Enquanto quando ela quer muito algo, ela vai com a mão inteira, né? Então, a mão inteira, né? Ou seja, a palma da mão, ela tem a ver com o compromisso que a gente tem com as coisas, né? A linguagem que passa é a do compromisso, é de presença. Eu não consigo passar para o outro uma linguagem sensível de presença se eu toco só com a ponta dos dedos. Tá? Isso não significa que eu nunca possa tocar com a ponta dos dedos as pessoas. Eu posso fazer uma carícia muito sutil só com a ponta dos dedos, né? Mas eu não vou construir uma relação onde a pessoa se sinta segura em relação a mim se eu só tocar ela com a ponta dos dedos. E isso é super importante a gente perceber, principalmente com as relações mais próximas, né? Então, com os bebês, com os nossos amores, com as crianças, né? Então, que o toque com a mão inteira, né? Principalmente se ele desliza lento, né? Ele está falando de algo de envolvimento, de presença, né? Enquanto o toque muito suave, muito rápido, ele está falando assim, de não tanto envolvimento, né? De não tanto compromisso. E é interessante que a Sandra Salmazo, né, quando ela veio trabalhar a extensão que ela dá, que é educação para o contato, né, que é uma formação, aliás, não é nem uma extensão em biodança, é uma formação, né, específica, tem uma escola específica de educação para o contato. Então, ela falava, né, de que existem toques que têm a ver com cada elemento. E esse toque assim, muito suave, só com a pontinha dos dedos, está muito associado ao elemento ar. Né? Então, sim, ele pode ser gostoso, ele pode nos levar assim, a um devaneio, né? Mas ele não te dá o compromisso. Então, se eu quero buscar que a pessoa entenda que eu estou com ela, eu não posso basear só nos toques de ponta de dedo. Tá? Bom, então é super importante. Por que eu estou chamando a atenção mais da palma do que da ponta de dedo, né? Que a palma tem a ver com a água, com a aderência da água, tem a ver com a aderência do próprio fogo, depende do tipo de música que a gente usa, o tipo de carícia e velocidade que a gente dá, né? E também tem, quando a gente pega com mais pressão, tem a ver com o contato de terra, né? A gente usa muito os 4 elementos num sentido metafórico para explicar as coisas, né? Então,
Isso eu chamo atenção porque, como eu disse, eu percebo com todos esses anos de trabalho, né, são praticamente 40 anos de trabalho com biodança, eu percebo que as pessoas têm bastante dificuldade de utilizar a mão inteira na carícia, né? Especialmente o centro das mãos. E é importante, então, que a gente possa ajudá-las a descobrir o centro das mãos e descobrir que isso faz parte da comunicação e é uma parte importante da comunicação com as mãos. E daí, então, a forma como a gente vai acariciar, né, uma pessoa vai depender um pouco da intenção que a gente tem com aquela carícia. E aqui a intenção, né, eu não quero dizer uma intenção racional, tá, pessoal? Não é, eu tenho uma ideia, então vou acariciar de tal jeito, porque eu tenho essa ideia, eu quero passar isso para a pessoa. Não é isso que eu estou falando, tá? A carícia como intenção é como eu sinto, o que eu estou querendo passar para aquela pessoa, mas não a partir de uma ideia, a partir daquilo que eu sinto, né? Então, eu sinto vontade de estar mais próximo, eu sinto vontade de expressar o meu afeto, tem um jeito de se acariciar, né? Eu sinto desejo por essa pessoa, eu quero me aproximar sexualmente dessa pessoa, é outra forma de tocar, né? E quais são as variações do toque que vão passar uma coisa e outra? Então, a gente vai ter, né, as velocidades, as texturas, a forma como a gente vai lidar com as mãos, desde as pontas dos dedos, a mão inteira, né? Então, a pressão que a gente faz na carícia, né? A pressão que é quase agarrar, ou a coisa bem suavezinha, né? Então, isso vai ter um resultado também, né? Então, se eu fizer por exemplo, vou fazer uma carícia bem suavezinha, e eu tô, nossa, com um super desejo por uma pessoa, e vou lá e começo a fazer uma carícia bem suavezinha, suavezinha. Bom, pessoal, não vai dar certo, a pessoa vai dormir. Não, não vai dar certo. Então, se eu tenho desejo, tenho uma coisa que o braço, a mão tem que ressoar com isso, né? Então, eu dizia que as mãos fazem uma dança, e é uma dança, né? Na realidade, é uma dança em ressonância a totalidade do movimento do corpo, né? Então as mãos dançam em ressonância, é uma dança que é de todo o corpo, né? E que não é uma dança, obviamente, performática, né? É o movimento corporal que é uma dança, né? Então, quando eu vou acariciar uma pessoa, eu vou olhar, né? Eu vou estar toda à disposição para aquela carícia, e esse movimento de estar à disposição dentro da biodança, a gente considera uma dança, né? Mesmo que não tenha nada minimamente próximo a uma performance. Tá? Então, quando a gente fala em dança, em biodança, a gente está falando não de algo ligado ao teatral ou performático, né? Ou a passos específicos, mas sim é uma visão de que a dança ela está em tudo. Né? É uma característica da vida. Tudo dança, o universo dança, os objetos dançam, os átomos e as partículas que são esse micromundo do qual a gente é composto, eles dançam. A vida é dança, né? E por isso que é chamada de biodança, a dança da vida. Isso não é só um nome bonitinho, né? Ele tem um conteúdo filosófico profundo aí atrás, né? Tudo é dança, todos os meus gestos são dança. Então, é através do tato, né? Do tato e o contato com as mãos que eu vou expressar essas nuances, né? Essas nuances que são de afeto ou essas nuances que têm a ver com sensualidade. E lembrando a vocês o que a gente viu de manhã, né? Que isso tem uma variação. Então, nas nuances afetivas, a gente vai ver pitadas, né?
pequenas pitadinhas de sensualidade, nas nuances mais sensuais, a gente vai ver pitadas de afeto. Então, que isso é um contínuo, não são duas coisas separadas, né? É um contínuo de uma coisa só. Né? Na realidade, é um contínuo onde a gente vai ter dois polos extremos, né? Que é o afeto e a sensualidade, mas que existe uma pulsação do ser nesse contínuo, porque, na realidade, isso são partes de uma totalidade, de um uno. Bom, e daí, então, a gente vai ver a pele, né, como esse fator de territorial, né? Então, existe um território, né, que é um território vital, um espaço vital, que é o nosso corpo. E os limites desse espaço vital são a pele, né? Então, esse limite desse espaço vital, né, que é a pele, ele fala, né, do, do que o que eu gosto, o que eu quero que entre dentro desse espaço e o que eu não quero. O que é eu e o que é o outro. Então, a gente vai estar trabalhando aqui, né, a questão da identidade. Quem sou eu? Então, a pele marca quem sou eu. E respeitar esse espaço sagrado que é o meu corpo, que sou eu, e que a gente pode chamar de corporeidade, porque sou eu. Então, essa corporeidade, ela é um lugar, é um lugar no mundo. Né? O nosso corpo é um lugar no mundo, é a nossa casa. É a nossa casa primordial. Nós somos esse espaço. Então, e é o espaço mais sagrado desse mundo, é esse, ok? É o espaço mais vital que existe nesse mundo, é esse. Então, é importante a gente ver a nossa corporeidade enquanto espaço, para perceber que, como qualquer casa, qualquer espaço sagrado, a gente deixa entrar quem está em ressonância com esse sagrado, né? Quem a gente gostaria de receber em casa. E também a gente diz que não pode entrar quem a gente não quer. Então, muitas vezes nós podemos nos submeter a um contato que não gostamos, um contato violento, um contato desrespeituoso. Às vezes a gente pode desrespeitar nós mesmos, aceitando ou nos submetendo a experiências, né, que desonram essa corporeidade, desonram o nosso espaço sagrado. Então, é super importante a gente perceber, né, que essa casa, que é nosso corpo, né, a gente tem que estar muito atento às nossas sensações, às nossas intuições, aos nossos sentimentos, para perceber o que eu quero e o que eu não quero, o que me faz bem e o que não me faz bem. Isso vai desde relações, até alimentos, até ambientes, tudo na vida. O que me faz bem e o que não me faz bem. Então, porque a pele, né? A pele, ela tem essa função de nos separar. Mas quando a gente realmente se sente bem com o outro e quer muito estar com outras pessoas e quer muito compartilhar, ela também serve para nos unir. Então, o toque, quando ele é feito com amor e com permissão e com cuidado, ele é um instrumento de união maravilhoso, né? Então, relações que são de amor, de carinho, e que não têm essa permissão do toque, elas mantêm um nível de distância
que talvez pudesse ser completamente diferente se houvesse o toque, né? Então, em culturas mais rígidas, né, a gente vai encontrar pessoas que se amam muito, mas que não se permitem se tocar. Isso é muito comum, pessoal, nas culturas que têm muita restrição também ao contato entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, pessoas que têm o mesmo gênero, né? Como homens, né? Especialmente os homens, aliás, né? Especialmente os homens que têm uma super restrição a tocar outros homens. Então, é muito comum pai e filho jamais se tocarem, né? E se amarem muito, mas não poderem expressar isso através do toque. E por quê? Porque daí vem todo aquele preconceito, né, que a gente já tinha falado, né, de que o toque sempre vai ter alguma coisa a ver com a sexualidade, então se eu estou tocando alguém é porque eu tenho interesse sexual naquela pessoa, né? E isso, sim, pode ser que em algum momento eu busque um contato por interesse sexual, que está super bem, né? Mas, em muitas vezes, digamos, a curva, né? A polaridade que está ligada, aquele contato tem muito a ver com o afeto, né? E daí a relação não consegue se aprofundar, ela fica bloqueada na falta de abraço, na falta de beijo, na falta de mão dada, na falta de uma carícia, de um cafuné, né? Como que ficam sendo proibidos e poderiam dar uma dimensão tão paradisíaca à relação, né? Então, é importante a gente perceber que, além dessa pele que nós temos, que nos afasta, que nos dá condição de a gente saber quem a gente é importante para as relações que a gente quer nutrir, sejam elas relações de par, relações que têm a ver com romance, né? Mas também as relações de amizade, pessoal, as relações familiares, elas necessitam do toque, elas necessitam do abraço, elas necessitam do beijo, do afago, do cafuné, né? Então, a carícia, ela pode estar ligada, então, ao amor e ao prazer. Então, especialmente nas relações de par, sejam elas pertencentes seja qual a expressão de amor de par, tá? Podem ter tantas expressões de amor de par, elas vão estar passando por essa polaridade do amor e do prazer, né? Então, a carícia ela vai estar plena de desejo junto, né? Então, essas relações elas vão estar expressando na carícia, no toque, na forma de tocar, um desejo de comunhão de corpos, né? Um desejo de fusão extrema com o outro, né? De uma fusão amorosa. Então, o toque ele vai passando por isso. Agora, claro, também dentro, e a gente tem que estar muito atento, né? Porque nas relações de par que a gente tem na nossa estrutura social, né? A gente confunde muito o amor com a posse, né? Com o possuir, com o dominar o outro, né? Então, muitas vezes o toque ele está passando muito mais por uma linguagem tipo assim, tu é meu, tu é meu objeto, do que, bom, a intenção da fusão, a intenção do reconhecimento, a intenção da comunhão, né? Então, claro que em biodança a gente não vai trabalhar as relações enquanto posse, né? A gente vai trabalhar as relações enquanto comunhão. E uma das coisas que é bem importante a gente ver, né? Que eu acho que talvez já tenha passado isso
pela cabeça de vocês, dentro de toda essa teoria que a gente está vendo, né? Que é a questão da massagem, né? Então, como é que fica a massagem, isso tudo? Bom, primeira coisa, dizer para vocês que existe uma extensão, né? Em biodança, as extensões é assim, quando a gente finaliza a formação, então a gente pode fazer tipo uma especialização em algum tema específico dentro da biodança. Então, tem, né, a formação de biodança e massagem. Quem dá essa formação normalmente é a Maite Bernardelli. E depois tem essa educação para o contato, que quem criou foi a Sandra Salmazo. São que eu falei para vocês que são grandes referenciais dentro dessa área, né? Então, mesmo a Sandra Salmazo, dentro da educação para o contato, ela trabalha muito com biodança e massagem, né? Então, qual é a diferença entre uma carícia e uma massagem? Então, a massagem, ela já tem um objetivo um pouquinho diferente da carícia, né? Que é dissolver tensões, baixar o nível de estresse, energizar a pessoa. Mas a leitura que a gente faz da biodança, né, unida à massagem, é poder dar uma conotação menos mecânica à massagem, tá? Então, a gente muitas vezes vê a massagem, né? Depende da escola, existem muitas formas de fazer massagem, né? Mas depende muito da forma como ela é feita, a leitura, né? A leitura que se dá da massagem é muitas vezes técnica, né? Então, tipos de toque, tipos de pressão, o entendimento da musculatura que está sendo tocada ou do campo energético que está sendo tocado. Então, em biodança, a gente não faz essa leitura, tá? Mas, no máximo, a gente vai fazer uma leitura de 4 elementos, né? Ou tipos de toque. E, então, o biodança em massagem, ele é um pouco um exacerbar da noção da carícia, né? Então, o que é primeiro para a gente poder chegar na biodança com massagem é entender bem o que é uma carícia. Então, partindo da carícia, a gente vai aperfeiçoar esses sistemas de toque, formas de tocar, de forma que vai virando a massagem, mas sem perder a característica de carícia. Tá? Então, é como se a gente agregasse a carícia como função biológica básica alguns elementos, né, que vão proporcionar que essa carícia fique mais potente de criar alguns tipos de vivência. E também a Sandra Salmazo, quando ela trabalha educação ao contato, né, ela trabalha também no sentido de que a própria massagem como ponto de partida, né, para que as pessoas se relaxem em nível de poderem se tocar, porque dentro da nossa cultura é mais fácil que as pessoas aceitem uma massagem do que uma carícia, né? Então, a Sandra, ela parte um pouco da massagem também como ponto de partida e não como ponto de chegada, né? Para romper as restrições ao contato. E daí ela vai levando, né, da massagem para a carícia, tá? Mas sem nunca perder o contato direto com a massagem. E ela traz um elemento, eu não sei porque eu nunca fiz assim, se a Maite também trabalha nesse sentido, né? Mas a Sandra trabalha no sentido de continuidade, né? Então, ela trabalha na questão de que nunca tira a mão da pessoa. Então, se eu vou fazer uma massagem por todo o corpo, a pessoa vai entrando num estado regressivo, né? Muito profundo, com aquela massagem, e daí ela nunca tira a mão, ela vai, para tirar uma mão, para passar para outra área do corpo, ela deixa uma mão ainda sobre o corpo da pessoa. Quando a outra mão chega no corpo, é que ela levanta a outra mão, né? Então, ela chama isso de contínuo, né? Ou seja, a pessoa não deixa de ser tocada em nenhum momento. Né?
E isso refaz o ambiente uterino, né? O ambiente onde a gente é sempre tocado, né? Então, não existe uma ruptura do contato. Isso a Sandra trabalha super bem, eu já fiz muito trabalho com a Sandra, né? E ela desenvolve essa teoria super bem. Eu acredito que a Maite também, né, trabalhe nesse sentido, mas eu não tenho tanto trabalho, nunca fiz uma formação com a Maite, né? Mas ela é bem considerada nesse meio, assim, ela criou várias coisas legais. Então, teria que a gente ver, né? E eu convido que vocês contatem com essas pessoas para a gente poder entender melhor como elas abordam, né? Depois eu vou propor para vocês um trabalho nesse sentido. Bom, pessoal. E depois, então, né? Como eu disse para vocês no final da apresentação da manhã, que o Rolando dizia que um corpo que nunca é tocado, ele começa a morrer, né? Então, e que morte é essa, né? E eu acho que é importante a gente perceber que a carícia, ela vai, à medida que a gente se sente amado, não só pelas palavras do outro, pelo cuidado concreto do outro, mas pelo cuidado que se traduz pelas mãos, pela carícia, pela proteção desse calor que vem das mãos, né? Então, isso nos atinge profundamente em nível de identidade. Isso faz com que a gente se sinta, num nível muito profundo, amado, mais profundo do que com qualquer outro tipo de atitude, né? À medida que a gente se sente amado, isso vai mudar, né, um fator muito subjetivo que é a nossa autoimagem, né? Então, a nossa autoimagem é uma construção, né, muito subjetiva e muito fluida, né? A autoimagem, ela tem muito a ver com como a gente se sente em cada momento. Então, é por isso que às vezes a gente se levanta de manhã, se sente maravilhoso, daí no meio do dia a gente se sente feio, horrível, daí daqui a 2 horas eu me sinto cansado e desesperado, e mais 2 horas eu me sinto lindo, maravilhoso e feliz, né? Por quê? Porque isso tem a ver com variações da minha visão sobre mim mesmo, né? Então, a autoimagem, ela é muito fluida, né? E é interessante a gente perceber que a autoimagem não é igual à nossa imagem. Então, o jeito que os outros nos veem é muito diferente do jeito como a gente se percebe. O jeito que a gente se percebe é a nossa autoimagem, né? Então, à medida que, é óbvio, a autoimagem, ela tem uma variação constante. Então, não é que eu vou sempre me sentir linda, maravilhosa, né? Mas, digamos, a gente tem que ver qual é a prevalência disso. Se eu vou ter a maior parte do tempo me sentindo bem, feliz comigo, a maior parte do tempo me sentindo infeliz, horrível, terrível, né? Então, quando eu estou me sentindo bem comigo, feliz comigo, né? Isso eleva a minha autoestima. Quando eu não estou me sentindo bem comigo, estou me sentindo que eu não sou uma pessoa digna de amor, que a vida está contra mim, etc, etc. Então, a autoestima baixa imediatamente. Então, são duas coisas que estão ligadas uma à outra. E a carícia, ela tem essa possibilidade, né, de elevar, né, de melhorar a minha autoimagem, à medida que eu me sinto corporalmente amada, né, eu sinto que alguém, ou algumas pessoas, ou o círculo de pessoas que me rodeiam, me amam com uma profundidade do toque, né, e isso faz com que, então, a minha autoimagem se reforce, fique mais positiva, e, obviamente, a autoestima vem junto. E daí, então, falar um pouquinho, algo que a gente já estava falando antes, né, que é a repressão ao contato na nossa cultura, né? E daí, então, a gente está vivendo um momento onde essa repressão ao contato, ela vem se agravando, né, graças à própria pandemia. Então,
Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo um processo de afastamento do contato, né? Mas isso não é algo recente na nossa cultura, né? Então, nós temos historicamente, ao longo dos séculos, né, um afastamento do contato corporal, uma visão mecânica do nosso corpo, né, uma visão mecanicista, ou seja, o corpo dissociado do ser, né, a serviço do ser como se fosse uma máquina, uma caixinha, um escravo, né? Um objeto. Então, esse corpo que é um objeto, que é uma máquina, que está a serviço, né? Ele não é digno de receber amor, né? Ele é só um objeto. Né? Então, essa visão mecanicista da corporeidade, né? E que vai ter a consequência de que a linguagem da carícia é uma linguagem que a gente não consegue entender direito, né? Não consegue validar a importância, né? E muito pelo contrário, hoje, com todo o movimento que a gente tem, e que é muito bom que tenha, contra a violência que se dá a partir do contato físico, né? Então, muitas vezes, a má intenção no contato físico, forçar as pessoas a coisas que elas não querem, especialmente crianças, né? Então, a gente tem tantas denúncias que houveram nas últimas décadas, né? E o limite que está se dando para isso é super importante, né? Muito importante. Agora, a gente não pode generalizar, porque o que acontece, então? Muitas vezes isso vai atingindo também as expressões de afeto genuínas, né? E a gente acaba restringindo muito o mundo afetivo, especialmente das crianças, né? Então, vendo como que existisse uma maldade, uma segunda intenção em cada afago que se dá numa criança. Então, é muito importante a gente saber discernir, né, o que é uma coisa, o que é outra, né, para não privar as crianças do verdadeiro sentido do contato afetivo. Né? E não privar todos nós, né, porque acaba que, sendo uma cultura que vê somente o lado abusador, né, do contato, a gente acaba perdendo a dimensão sagrada do contato, a dimensão bonita do contato. Né? Então, é muito importante a gente recuperar, né, recuperar o lado positivo do contato, né, e recuperar culturalmente a necessidade que todos nós temos de proteção a partir do contato, do real contato, do toque mesmo, da carícia. Bom, a gente talvez pudesse pensar, né, que também a construção da nossa sociedade tão distanciada e tão baseada no controle, né, e que vai depois derivar para toda a questão do abuso também, né, porque quando a gente controla muito e tudo é proibido, acaba saindo de uma forma distorcida, né, então o que a gente vê é que temos, assim, esse corpo que não é tocado e que começa a morrer, né, como diz o Rolando, ele começa a morrer a partir da própria tensão que ele gera, né? Então, nós sabemos que quando a gente não pode se expressar, quando não temos a possibilidade de ser vulneráveis, ou onde a gente tem medo do outro, medo do que tem dentro da gente, e isso se manifesta no nosso corpo através de tensões musculares. E essas tensões musculares, elas são crônicas, né? E daí são o que o Reich chamou de coraças musculares, né? Então, as coraças musculares são tensões cronificadas, né?
que viram verdadeiras prisões dentro. O nosso corpo vira uma prisão, né? Uma prisão dos nossos sentimentos, de quem nós somos. E bom, se a gente vai ver dentro de uma questão dissociativa, então, tá, o corpo realmente é uma caixinha que aprisiona a alma, né? Mas não é essa a nossa visão, né? Quando a gente aprisiona através de tensões e coraças o corpo, né? Não é que a alma está lá soltinha lá dentro de uma caixinha, esperando para a morte, para subir aos céus e para o paraíso, né? Não, o corpo encoraçado, né? O corpo rígido, impenetrável e solitário, ele diz respeito de uma alma rígida, solitária, perdida dentro de si mesmo. Né? Uma alma que é incapaz de contatar com a alma do mundo. E daí, quando a gente é capaz, né, de realmente receber e dar carícias, abraços, ter o contato com os olhos, tudo isso de tão bonito que a biodança propõe, né? Essas coraças, a biodança nunca vai quebrar coraças, tá? A gente não tem exercícios de quebra de coraça. O trabalho da biodança é um trabalho muito progressivo de dissolução de coraças. À medida que a gente vai sentindo que a gente pode se expressar de outras formas, que existem outras possibilidades, isso vai distensionando as coraças a ponto de elas não existirem mais. E daí, à medida que elas vão se dissolvendo, a gente vai descobrindo, né, uma outra função da pele, que é a fusão. E a fusão, na nossa cultura, a gente associa muito, de fato é associada, né, ao orgasmo, né? Então, o êxtase sexual, o orgasmo, que nos leva a uma sensação de fusão. E, de fato, sim, acontece isso no orgasmo, né? Mas a função de fusão, ela se dá pode se dar em qualquer situação, né, de entrega extrema ao afeto a partir do contato físico. Né? Então, a pele ela tem uma função de se dissolver, né, e nos unir a partir da expressão concreta corporal do afeto. Então, o contato, ele é nosso passaporte mais certo para o êxtase, né? O êxtase de viver, ele vem através do contato. Né? Quando a gente tem um contato verdadeiro, bonito, intenso, todo o nosso corpo se abre para uma outra dimensão do ser. Né? Então, existe um despejar de neurônios, de neurotransmissores que nos abrem para uma disponibilidade a um contato extremo, né, com a totalidade. Essa totalidade expressa pelo afeto com o outro, pelo contato com o mundo, com a natureza, pelo ênfase do contato profundo com a gente mesmo. E claro que esse contato, né, ele nos gera saúde. Né? Então, o contato, ele vai nos estimular o sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema endócrino. Né? Ele vai nos facilitar a saúde mental, né? A cessação das nossas angústias, a vivência da paz. E o Rolando sempre dizia que a gente não tem que esperar morrer para chegar no paraíso, né? Porque o paraíso, ele é aqui e agora. A gente não sabe se tem um paraíso depois da morte, porque, aliás, a gente não sabe nem o que existe depois da morte. Mas a gente sabe que esse mundo aqui, onde a gente vive, ele existe, a gente está nele.
E a diferença entre o inferno e o paraíso está na forma como a gente vive esse mundo. Então, o contato, ele nos dá acesso ao paraíso de viver aqui e agora. E isso nos dá saúde. A saúde numa dimensão muito maior do que a ausência da doença. Ser saudável não é somente a ausência de doença. Ser saudável é estar em conexão profunda com a totalidade. Então, por isso tudo, né, que a biodança, ela é essencialmente contato e carícia, né? Então, perpassa por todos os exercícios de biodança, desde da roda, que a gente dá as mãos para iniciar e contato através dos olhos e se movimenta junto, né? Até aqueles grandes ninhos onde a gente se deita todos juntos e dorme juntinhos, uns próximos aos outros, numa sensação fraterna de tribo, que é a sensação que os nossos ancestrais mais longínquos tinham quando dormiam juntos na beira de uma fogueira. A sensação de proteção, de pertencimento. E certamente essa sensação de proteção e pertencimento que gera um grupo de biodança. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de finalizar, depois eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar, tá? Mas eu gostaria de finalizar só passando um vídeo, tá? Que é de um médico, que eu gostaria que vocês olhassem um pouco, porque ele vai falar algumas coisas importantes a respeito do contato. É um pediatra, depois, se vocês quiserem, eu posso passar no grupo, que tem um vídeo mais extenso dele falando sobre alguns outros aspectos disso, que ele vai falar muito resumidamente nesse vídeo que eu vou passar, tá? Daí vocês me lembrem, eu passo um outro vídeo mais completo dele. Vamos ver aqui. Deixa eu só achar aqui primeiro onde é que está. Aqui. Então, depois, assim, mais para o final, a moça faz uma propaganda do canal dela, daí eu vou tirar, não vou deixar todo, tá? Mas, assim, vai ficar quase todo esse vídeo, tá? Não, tirando uma partezinha, uma entrevista que ela faz com esse médico, tá? Essa Mônica Medeiros faz com o médico, com o Dr. José Martins, tá? Estou tão feliz, olha com quem eu estou com o Dr. Martins, que vocês já devem conhecer, mas eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a experiência, a carreira dele aqui com vocês. Eu vou deixar todos os links, todos os contatos do doutor aqui na descrição. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre o doutor, para que quem não conhece algumas obras do doutor, que fique sabendo. Tá bom. Eu sou professor titular de pediatria, meu nome é José Martins Filho, né? Da Unicamp, professor emérito da Unicamp. Sou presidente atual da Academia Brasileira de Pediatria e escrevo muito. Eu tenho aí quase 11 livros publicados nessa linha de relações familiares, mães, filhos, amamentação, que é um livro que eu escrevi, que era muito importante na minha história. E eu continuo trabalhando, atendendo crianças e dando conferências aí pelo Brasil inteiro e até fora, né? Exatamente como você está fazendo hoje comigo, para tentar fazer as pessoas entenderem que esses primeiros meses e anos da vida de uma criança são fundamentais, né? Todo mundo já ouviu falar dos primeiros 1000 dias, etc. Então eu estou à sua disposição para a gente conversar. Ótimo, muito obrigada, estou muito grata por se dispor aqui nessa agenda. Hoje a gente escolheu falar um pouco sobre criação com apego, que na verdade a gente vai falar sobre relações familiares, a importância das relações familiares na criação da criança, né? O que seria isso, assim, de uma forma mais clara para quem é leigo, como a gente? É o seguinte, a gente durante muitos anos não se identificava exatamente
o que é uma criança e como é a relação dela com a família, particularmente com a mãe, com o pai, com a família, né? As crianças nasciam e frequentemente nos últimos anos iam precocemente para as creches, né? 3 meses já estavam em creches. Isso é uma coisa muito ruim, porque as crianças só têm uma imunidade boa, terminal, por volta dos 2 anos de idade. Uma criança que vai precocemente para a creche está sendo submetida a riscos infecciosos, resfriados de repetição, pneumonias, diarreias. Por isso que quando vai para a creche aos 4 meses acontece isso. Eu luto muito no mundo inteiro para tentar realmente aumentar essa licença maternidade para as mães, no mínimo por 1 ano. Trabalhei em alguns países aí fora do Brasil, que as licenças maternidade, por exemplo, nos países nórdicos, são de 2 anos. E se a mãe tenta voltar antes, o pai pode assumir e ficar 1 ano com a criança. Por quê? Porque esses países sabem que quem cuida melhor de uma criança é a mãe e o pai, né? A família, claro que tem a avó, a tia e tal. E isso tem muito a ver com isso que se chama de criação com apego. Quer dizer, uma criança precisa ter contato muito próximo com a sua mãe, com o seu pai. Por quê? Porque ela ficou 40 semanas dentro do útero, ouvindo a voz da mãe, ouvindo os ruídos do corpo da mãe, sentindo a mãe de perto. Quando ela nasce, o melhor lugar para ela ficar é perto da mãe. Ela não sabe bem que nasceu até mais ou menos 6 meses de idade. Só depois dos 6 meses, quando ela senta e começa a ter influências de todos os lados, né? Porque ela tem 360 graus por volta dos 6 meses. Depois ela vai engatinhar com 7, 8, igual o teu filhinho, e vai começar a ficar em pé e andar com 1 ano. E a partir daí ela vai aprender algumas palavras, vai levar comida na boca e tal. Isso é criação com apego, é uma forma de entender que ela precisa dessa relação. Quando você tira uma criança desse mundo e leva para uma creche precocemente, lugar onde tem 5, 6, 8 crianças para uma pessoa só cuidar, o vínculo, o apego se modifica. A criança tem um vínculo com a mãe forte, mas aí se a mãe precisa trabalhar o dia inteiro e fica com outras pessoas, ela tem que fazer um novo vínculo, né? E essas pessoas têm que ter apego, porque vínculo é aquilo que a criança traz e dá para a família, e apego é o contrário, o que a família dá para a criança, né? Então essas duas coisas são fundamentais no desenvolvimento do cérebro. Nós sabemos, isso é uma coisa que eu trabalho bastante, que as crianças que não são bem cuidadas, as crianças que não podem ter carinho, atenção, aquela história de antigamente dizer, olha, deixa chorar para aprender, que hoje em dia é um absurdo, é um crime fazer isso, porque uma criança que chora, chora e não é acolhida, não pega no colo, não é atendida, ela faz depressão, ela sofre, ela fica doente. E a gente sabe agora, uma coisa interessantíssima, tem alguns vídeos meus aí rolando, do chamado estresse tóxico precoce infantil. O que é isso? Crianças que são não bem cuidadas, que não têm presença da mãe, do pai, que não têm afeto, carinho e atenção, que não são atendidas quando precisam de cuidado, elas podem se estressar. E quando elas se estressam, como você vê em qualquer animal ou qualquer ser humano que se estressa, ela começa a ter dilatação de pupila, frequência cardíaca aumentada. Por quê? Porque ela libera hormônios, principalmente hormônios da suprarrenal, que é a adrenalina, que excita a pessoa, e pior ainda, um hormônio cerebral que é o cortisol, que faz com que o cérebro se desenvolva. E o cortisol em excesso pode trazer problemas sérios para as sinapses, aquela ligação entre os neurônios. Você tem ideia quantas sinapses um bebê faz por dia? Não tenho ideia. Sinapse é aquela divisão do neurônio, né, que vai grudar. Fazem 900 sinapses por segundo. Nossa. Se você, nesse momento, quando você faz alguma coisa desagradável, ela está registrando isso, né? E essas coisas são mostradas a longo prazo, tem vários vídeos que a gente escreveu e viu sobre isso, eu passei em algumas falas minhas, vídeos feitos em Harvard, que mostram que isso leva muitas vezes a problemas de ligação cerebral. Essas crianças podem ter no futuro muito mais agressividade, muito mais dificuldade escolar, muito mais problemas de desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, um bebê bem cuidado e que a mãe fica junto, que tem apego e que conversa com ele vai ouvir até mais ou menos 3 anos de idade 50 milhões de palavras. Um bebê que não é cuidado não chega nem a 5 milhões, ou seja, 10 vezes menos. E a gente sabe que esses sons são estimulantes do desenvolvimento cerebral. Uma criança que ouve tantas palavras, ela vai falar melhor, ela vai desenvolver inteligência melhor, ela vai ter muito mais qualidade do que as crianças que não foram estimuladas. Por isso que a gente está dizendo hoje, leia uma revistinha para o seu filho, converse com ele, brinque com ele, dê atenção,
Isso é fundamental para o desenvolvimento cerebral. O tal dos primeiros 1000 dias, que você conhece bem, que é a gravidez e mais 2 anos, são fundamentais, porque é nesse período que esse grande desenvolvimento cerebral acontece. E é por isso que é esse o momento fundamental para você cuidar do seu filho. Ao contrário do que as pessoas pensavam antigamente, o difícil quando você tem um filho não é a gravidez, é facílimo, porque a mãe leva junto. O mais importante é depois que ele nasce, nesses primeiros 1000 dias, quando a gente tem uma coisa chamada esterogestação. O bebê continua sendo gestado fora do corpo da mãe. Então ele precisa de contato, de beijo, de carinho, de atenção, né? E eu estimulo muito isso e acho que esse é o caminho para a gente conseguir fazer um desenvolvimento melhor das crianças. Tem como uma mãe que, infelizmente, na realidade hoje é 4 meses de licença maternidade, uma mãe que trabalha fora, ainda assim conseguir, como que as mães que estão assistindo agora, que trabalham fora, elas vão ficarem com peso na consciência de não conseguir fazer isso? Então, que o doutor a intenção nossa não é culpar ninguém, né? A gente precisa dizer a verdade, que essas crianças precisam ser estimuladas a ficar com a mãe. Nós lutamos muito para ter a licença de 6 meses, aí só um grupo de pessoas teve. E eu continuo lutando para no mínimo 1 ano, porque, por exemplo, os países nórdicos são 2 anos de licença e o pai às vezes 1 ano. Mas é um país rico, são países ricos, que eles têm a intenção de realmente dar esse espaço, sabem que a criança tem muito menos doença quando fica com o pai e com a mãe. Quando a mãe precisa trabalhar e não consegue essa licença, a gente sugere algumas coisas. Uma delas é ficar o mais possível perto do seu filho. Quando ele precisar ir ao médico, pede uma licença, o médico dá uma autorização, vai com o filho no médico. Quando você está em casa, cuide do seu filho. Se você puder vir almoçar em casa, venha almoçar e dê a comida para ele. E mais, entre botar na creche e ter alguém de confiança cuidando, sei que não é fácil, às vezes é melhor ter alguém de confiança, que ele faz um bom vínculo com essa pessoa, a mãe está lá no telefone, vendo pela câmera, fala com o bebê, está em casa, não muda o ambiente. E claro, eu sei que nem sempre isso é possível, porque infelizmente as pessoas ainda não valorizam muito essa licença que a mãe precisaria. Tenho viajado muito, muitas aulas, em novembro eu vou participar de uma reunião no Senado Federal, com um pessoal que veio da França, me convidaram para dar 2 conferências lá, e eu vou falar muito seriamente da licença maternidade, que é necessário que se amplie. Por quê? Bebês que têm a mãe junto de si ficam muito menos doentes. Fica muito mais barato para o governo do que deixar o bebê na creche levando também tomando remédio. Deles, né? E o interesse do desenvolvimento infantil. Essas crianças vão ser muito mais... E a mãe também vai se sentir melhor. Agora, o que nós lutamos muito não é para culpar ninguém, é para entender que nós temos que ir trabalhando as questões para conseguir uma maior proximidade da família com as crianças. Não é para culpar ninguém. É a mesma coisa da história do parto normal, da parte cesárea. Às vezes eu vejo, porque falam, culpam a mãe. Não é culpa da mãe, é uma estrutura que está complicada. Mas a gente sabe que a cesárea não é só o interesse da mãe, é o interesse do bebê. Um bebê cesariado tem mais problemas do que um bebê de parto normal. Um bebê amamentado tem muito menos problemas do que um bebê de mamadeira. E a gente tem que ajudar as mães a achar saída. Se a mãe é uma profissional liberal, eu sugiro que ela leve a criança com ela para o lugar onde ela está. Fazer bagunça aqui no consultório do doutor que me trouxe. Isso é muito importante, né? Algumas mães perguntam bastante no canal os princípios da criação com apego e é difícil responder. E é melhor que o doutor para falar os princípios. O princípio mais importante é a presença, é ficar junto. Estar junto 100%, né? Aquela história, né? Não interessa a quantidade, o que interessa é a qualidade. Bom, em tese, eu preciso entender o que é isso. Porque não adianta nada você levantar de manhã, botar a roupa no teu filho, pôr ele na perua, aí você só volta à noite, fala, meu filho, te amo, te amo, te amo. Isso não é qualidade. A qualidade significa, mesmo que você tenha menos tempo, é presença. Se está doente, ficar junto, ir com ele no trabalho. E eu vejo as mães que eu atendo aqui no consultório, a dificuldade que elas têm para resolver isso. Porque algumas mães só se dão conta de como a vida dela vai mudar depois que nasce o bebê. Que ele precisa de atenção. O doutor estava falando que tem casais que são pais ressentimentos que vêm que quando é que o bebê vai parar de chorar à noite? Isso é muito... Não, e aí aquele chora, mas ele é muito irritadinho, olha, ele chora muito, olha, ele só quer ficar no meu colo. Eu falo, olha, mas colo, nos primeiros 6 meses, 8 meses, é fundamental. Um bebê precisa ser acalentado. Tem um amigo meu, um pediatra espanhol, o Carlos Gonzalez, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, essa geração é aquela que fica menos tempo com os filhos nos braços. Porque mudou tanto a vida, as pessoas têm tantos afazeres que não tem tempo de acalentar o bebê. Isso é ruim. Mas também eu não quero que as pessoas achem, não, então a mulher que larga o filho. Não, não é isso.
Se você puder, lembre que é importante cuidar desse bebê, ficar com ele junto, dar carinho, dar atenção. Você trabalha. Você tem direito, quando o menino precisa, está doente, de um atestado médico, você tem o direito de ir com o teu filho no médico, você tem direito de ficar 2, 3 dias cuidando dele. Agora, a sociedade não resolveu essa questão ainda, né? Mesmo alguns políticos falam, vamos fazer creches e tal. A melhor solução não é a creche, a melhor solução é a licença maternidade. Mas claro que tem um problema econômico e político aí. Muitos anos atrás a gente quase conseguiu ampliar, mas o pessoal da área econômica do governo disse que não, ia ter que dar muita chance, os grupos iam pagar menos impostos, o prejuízo seria muito grande. É a questão de o que é mais importante para os filhos, a economia ou não. E eu acho que os bebês que conseguem ficar perto dos pais, eles seguramente têm muito menos doença, eles ficam muito mais sadios. E a mãe pode trabalhar até, ter menos absenteísmo, né, no trabalho. Elas focam menos no trabalho, porque o filho é mais saudável. Se você achar, a gente pode gravar outras coisas sobre perguntas e respostas, as pessoas podem me mandar mensagens, eu respondo com o maior prazer. Então, pessoal, deixa eu parar aqui.